Olá, turma. Vamos tentar aqui fazer uma gravação de adição e subtração de números inteiros, né? A gente vai primeiro iniciar pela adição, né? De números inteiros aí. Então, adição nos inteiros, né? No conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z. Só relembrando, o conjunto dos inteiros, ele possui todos os naturais, né? Começa aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, infinitamente, né? Mas ele não possui não somente os naturais, mas ele também tem os negativos aqui, menos 1, menos 2, menos 3, e aqui também vai infinitamente. Então essa é a diferença do nosso estudo agora, né? Nós estamos desenvolvendo essa aula aqui para alunos do 7º ano, né? E esse início aqui o contato com os números inteiros e as operações que são feitas nesses números, né? E aqui tem uma questão muito delicada, que é aquela questão de decorar as regras, de mais e menos, mais com menos vira mais, né? Tem uma série de coisas aí nesse sentido. Essa aula minha eu vou tentar, né, utilizar exemplos, né, para que a gente consiga compreender de uma maneira assim que faça algum sentido para a gente os motivos dessa mudança de sinal aí, que às vezes parece um pouco obscura aí, né? Por que menos com menos vira mais e tal. Bom, no primeiro momento, então, a gente vai falar somente de adição, tá? A gente está tratando aqui sobre adição. Então, por exemplo, mais 7 mais 2. Primeiro ponto aqui, ó, que eu precisei escrever esse parênteses pelo seguinte, tá havendo um encontro de dois sinais aqui e eu preciso colocar um parênteses para separá-los. Eu não posso escrever isso aqui, ó, mais 7 mais 2. Como que vai ficar isso, né? Então, para não haver essa confusão, a gente faz essa separação aqui. Mas por que eu precisei colocar? Então, por que eu não coloquei só um mais, né? Vamos entender. Esse mais 7, e aí a gente vai pensar em ter ou dever o dinheiro. Esse mais 7, o mais aqui na frente do 7, está representando que eu tenho R$7. E o mais aqui da frente do 2 está representando que eu também tenho R$2 em algum outro lugar, em uma outra gaveta, sei lá, guardado. E esse mais aqui está representando que eu quero juntar esses dois dinheiros que eu tenho. Então, se eu quero juntar 7 que tenho com 2 que tenho também, significa que no final das contas eu vou ter 9. Né? Mas pode ser escrito de uma maneira simplificada. Na adição, também na subtração, o mais, o sinal de mais, ele pode ser escondido. Então, a gente pode escrever 7, juntar com 2 e saber que tem 9, sem nem escrever esse sinal de mais nenhum, nem parênteses, nem nada. Então, esse é o começo aqui da adição, certo? Agora vamos fazer um outro exemplo, né? Também na questão da adição. Só que agora eu devo 7 e quero juntar com uma outra dívida de 2, né? E aí, para representar a minha dívida, eu coloco aqui o sinal de menos na frente. Esse menos aqui está significando que eu devo 7. E esse menos aqui está significando que eu devo 2. E aí, na hora de juntar essas dívidas, né? Quanto que eu vou ficar devendo? Eu vou ficar devendo 9, certo?
Bom, então significa que eu estou devendo 9. Então significa aí que eu estou devendo 9. Muito bem. A gente pode também escrever de uma maneira mais simplificada isso aqui. Só que o menos ele não pode ficar subentendido, não. O menos ele tem que ser escrito. Eu devo 7. Devo 7. E vou juntar com uma outra dívida de 2 e vou sair devendo 9. Então, quem ficou escondido foi o sinal da própria conta. Esse juntar, né? Nesse caso aqui, com todos esses menos aqui pelo meio, eu não preciso escrever o mais. Eu sei que eu estou juntando uma dívida de 7 com uma dívida de 2 e no final estou devendo 9. Né? Vamos apagar aqui, fazer mais uma. Vamos pegar aqui uma dívida de 7 e vamos juntar com 9 que tem. Bom, devo 7, né? Mas quero juntar com 9 reais que eu tenho no meu bolso, por exemplo. Então, no fim das contas, eu vou pagar essa dívida, né? E vai me sobrar 2. Então, podemos escrever aqui simplificadamente menos 7. E aí, mais 9. Esconder um dos sinais de mais, né? Mais 9. E me sobrou 2. Então, esse é o principal na adição. Tá? Então, toda vez que você se deparar com uma adição, você coloque-se nessa situação aí de ter e de dever, né? Você tem ou que você deve, e aí você junta essas duas coisas que você vai saber certinho se você ficou tendo ou se você ficou devendo aí no caso. Né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos partir para a subtração, porque esse é um problema grave, que precisa ficar muito, mas precisa ficar muito claro mesmo, né? Deixa eu escrever aqui então, ó, fazer uma mudança aqui, ó. Subtração. Antes de fazer a subtração, eu vou contar uma historinha, vou inventar uma historinha, na verdade, para a gente tentar ilustrar essa situação nossa aqui, as regras que a gente vai utilizar para subtração. Então, ilustrando aqui, ó, eu estou fazendo esse morrinho aqui, ó, para representar um formigueiro. E nesse formigueiro tem uma rainha e ela manda que as formiguinhas dela, né, as operárias ali, né, que elas trilhem um caminho até uma planta, um arbusto, né, para essas formiguinhas irem para lá. A ordem do dia é essa. Ó, formiga, vocês vão todo mundo para lá buscar a plantinha lá, tá? Bom, então todas as formiguinhas têm que sair do formigueiro e vir parar aqui na planta, né? Suponhamos que alguém, ou uma formiga, sei lá, né? Um alienígena, pode ser qualquer coisa, marcou o caminho. Colocou aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, maravilha. E aqui também. Só que aqui, ó, ele usou a regra dos números inteiros. Então aqui ele colocou menos 1, né? E aqui ele colocou menos 2. E aqui foi posto menos 3. E aqui foi posto menos 4.
E aqui foi posto menos 5. Bom, a gente já sabe, se fosse considerar todos os números inteiros, isso aqui seria infinito, né? E nunca chegaria no arbusto. E isso aqui também, se fosse nos números inteiros, seria infinito e esse formigueiro estaria muito distante. Mas é só um trecho, né? É só um pedaço do caminho. Então vai de menos 5 até o mais 5 aqui. Então está demarcado. E aqui eu vou aumentar o nosso zero para a gente saber que o meio do caminho é bem aqui. Bom, muito bem. Outra coisa que a gente percebeu muito bem aqui é o seguinte, que pela história que eu contei, elas têm que sair do formigueiro e ir para a planta, né? Então esse é o sentido, vamos dizer assim, adequado dessa trajetória. Esse é o sentido certo, né? E para ilustrar, para melhorar isso, a gente vai colocar que esse é o sentido positivo, né? Quando uma formiguinha estiver voltando naquele dia combinado, que ela mandou que naquele dia era para ir para lá. Se tiver uma delas voltando, essa está andando no sentido negativo, está indo no sentido errado, né? Bom, e aí então nós vamos partir para as contas. Suponhamos que tem uma formiga A que saiu, a saída dela foi do menos 5, a saída dela, ela não saiu do formigueiro, tá? Vamos imaginar que ela saiu daqui, do menos 5, já estava um pouquinho para frente do formigueiro. A saída dela foi o menos 5. Só que ela não aguentou andar tanto assim. Então a chegada, o lugar que ela parou, né? O lugar que ela parou foi no 1. Ela saiu do menos 5 e conseguiu chegar até no 1. Somente. Bom, e aí pelo gráfico aqui a gente consegue ter uma ideia de quanto ela andou. Se ela saiu do menos 5, ó, ela andou uma posição, 2 posições, 3, 4, 5, 6 posições. E ela andou no sentido certo. Ó. Ela foi em direção à planta. Ela só não conseguiu chegar, né? Mas o caminho que ela percorreu foi o mais 6. Por quê? Porque ela tentou, né? Então foi no caminho positivo, chegou até no 1. Se a gente for colocar isso em conta, como que seria a conta que a gente tem que fazer para esse caminho da formiguinha? A distância percorrida é a chegada, né? Ou aonde ela parou, né? A chegada menos a saída da formiguinha. Então a distância percorrida é a chegada, que é 1, menos, esse menos aqui se refere a esse menos aqui, ó. E a saída foi quanto? A saída foi menos 5. Então quer dizer que ela saiu do menos 5. Então veja a conta que nós estamos fazendo. Por que encontrou esses dois sinais de menos? Esse menos é da conta, da chegada menos a saída. Esse menos é do lugar onde ela saiu, que o lugar onde ela saiu se chamava menos 5. Então é 1 menos o menos 5. E aí a nossa resposta será o seguinte, será mais 6, né? Mas como que uma conta de subtração virou esse mais 6? Aí vem a regra da subtração, que quando a gente faz uma subtração, quando a gente realiza essa operação de subtração, na verdade, a gente está juntando com o oposto desse número que está entre parênteses, né? O que está acontecendo aqui, ó, é que a gente está juntando esse 1, que é onde ela estava, com essas 5 unidades que é de onde ela saiu. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui existem 5 unidades. Na verdade, esse número aqui que representa esse caminho aqui, ele é o menos 5. Só que eu não posso juntar com menos 5. Eu tenho que juntar com o oposto do menos 5 para dar o tamanho desse caminho aqui, para mim
poder realmente juntar com esse tamanho, se eu for juntar com menos 5, vai dar um tamanho menor. Então, eu tenho que juntar com o tamanho de 0 até menos 5. Então, para mim juntar com esse tamanho, eu preciso utilizar essa questão do oposto. Juntar o 1, que é onde ela está, né? A chegada dela, com o oposto do menos 5, que é mais 5. Então, juntar o 1 com 5 me dá 6. Então, eu consigo descobrir que a formiguinha andou 6 posições. E o sinal aqui eu sei que é mais, e isso me indica que ela andou 6 no sentido certo, indo para a planta. Certo? Vamos fazer mais uma continha para deixar um pouquinho mais claro isso aí, né? Para ajudar um pouco mais. Vamos apagar aqui. Vamos apagar isso aqui. Vou pegar uma outra formiga aqui, né? Agora vamos pegar a formiguinha B. A saída dela foi do 2. E a chegada foi em 5. Bom, se ela saiu do 2, chegou no 5, ela andou 1, 2, 3. Ela andou 1, 2, 3 unidades, aqui, 3 posições. E ela andou no sentido certo, do 2 para o 5, então a resposta vai ser mais 3. Pela nossa regra, distância é igual a chegada menos saída. Distância vai ser igual a chegada, que é 5, menos saída, que é 2. Deu certinho 3, conforme a gente esperava. Deu mais 3 direitinho. Certo? Vamos para mais uma situação de conta de subtração aqui, né? Caprichar no apagamento aqui. Aí, não sei se tem essa palavra apagamento. Cadê? Muito bem. A situação agora é a seguinte. A formiguinha C, a saída dela, ela saiu do menos 5. E ela conseguiu chegar somente no menos 2. Ela andou pouquinho. Do menos 5 até o menos 2. Então, ó, aqui, ó, menos 5, 1. Menos 3, 2. Menos 2, 3. Então, significa que ela andou 3 unidades no sentido correto. Ela andou 3 unidades para frente aqui. Então, deu mais 3. Aí acontece o seguinte. Pela conta, distância vai ser, então, chegada, que é menos 5, menos 2, aliás, né, onde ela chegou, menos a saída, que é menos 5. Menos 5. Não pode esquecer que esse menos é da conta da chegada menos a saída. E a saída vale menos 5. Então, por isso que tem menos 5. Então, a distância percorrida foi menos 2. E aí vem aquela questão de que eu vou juntar com o oposto do que está aqui dentro. O oposto de menos 5 é 5. Então, menos 2 mais 5 vai dar mais 3, conforme o que a gente queria, o que ocorreu realmente. Sempre que você estiver diante de uma subtração, você não se esqueça que para fazer essa conta, você vai ter que juntar, quer dizer, você vai ter que somar com o oposto do que está ali dentro. Bom, então faremos o seguinte, mais um exemplo aí desta situação da formiguinha. Agora, um exemplo um pouquinho diferente. Uma formiga D, a saída dela foi de 3. E a chegada dela, só voltar aqui um pouquinho,
a chegada dessa formiguinha foi de menos 3, certo? Bom, aí a situação se tornou inversa. Ela tá, deixa eu até mudar a cor aqui, ó, colocar uma cor bem diferente. Ela tá saindo daqui, ó, tá saindo 3, ó, 1, né? Saindo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vindo até no menos 3. Então ela andou 6 posições. Só que aí é o seguinte, ó, ela andou em sentido contrário. Está desobedecendo a rainha. Então é menos 6 a nossa resposta, né? Agora vamos partir para as contas, né? Distância percorrida vai ser chegada menos saída. Não é esse o nosso combinado? Então distância percorrida vai ser a chegada, que foi o menos 3, menos a saída, que foi 3, né? Menos o 3 aqui. Eu posso até colocar entre parênteses mais 3 aqui, só para ficar mais bem ilustrado. Suponhamos que aqui a gente usou mais, porque quando não tem sinal, tem mais, certo? Então, a distância percorrida aqui, ó, foi menos 3. E aí a gente diz o seguinte, quando a gente vai operar uma subtração nos números inteiros, a gente junta com o oposto do que está aqui dentro. E qual que é o oposto do que está aqui dentro? Vai ser o menos 3. O oposto sempre é o sinal trocado. Então, o oposto de mais 3 é menos 3. Então, a gente vai ter que juntar com menos 3. Então, aí a gente cai naquela questão da nossa dívida, né? Quando eu devo 3 e junto com uma dívida de 3, no final das contas, eu estou devendo 6. Então, como a gente queria demonstrar aqui, né? Realmente, ela andou menos 6. Bom, obviamente, na matemática, a gente não vai ficar sempre pensando em formigueiro, em plantinha, né? Para poder desenvolver os cálculos, porque existem muitos cálculos de valores maiores, né? Então, o que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber essa regra, sim, para que possa desenvolver essa conta em uma equação, em qualquer tipo de conta, que muitas vezes não vai ser possível. Mas você aprendendo de onde veio, você jamais vai esquecer de que você tem que tomar um certo cuidado. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer algumas operações aqui para a gente treinar isso, né? Fazer algumas contas só para a gente pensar um pouco nessa situação, tá? A gente tentar desenvolver aí um raciocínio lógico. Bom, vamos fazer aqui, vou colocar aqui número 1, resoluções. Então, por exemplo, a letra A, menos 12 mais 25. Então, é aquela situação que você precisa pensar que você tem 25 e que você está devendo 2, né? E já que você tem mais, né? Então significa que no final das contas vão te sobrar aí, vai te sobrar algum dinheiro. Se você não consegue fazer de cabeça aí, você pode montar a conta, não tem problema nenhum. Então 5 menos 2 ficam 3 e 2 menos 1 fica 1. Então significa que você vai sobrar 13, certo? Tranquilamente. Vamos fazer mais uma aí. Por exemplo, a letra B. Agora, vamos fazer o seguinte.
Vamos fazer 25 menos 37, por exemplo. E aí, muita gente fica preocupado com essa situação. Por quê? A gente sabe que nos números naturais, essa conta não é possível, né? A gente não pode subtrair um número menor de um número maior. Mas quando a gente cai nos números inteiros, a gente sabe que essa conta existe. Nos números inteiros, a gente tem 25 e deve 37, né? E aí, no final das contas, a gente vai ficar devendo o valor descoberto aqui, devendo algum valor. Para você fazer essa conta, você primeiro pensa nessa questão do ter e do dever, e depois você realiza a conta da maneira que você está acostumado. Você faz a subtração normal entre maior e menor para você descobrir o valor do tanto que você vai ficar devendo. Então, 5 menos 7 são 2, 3 menos 2 são 1, então significa que você vai ficar devendo 12, certo? Então, esse que é o procedimento aí, quando você se deparar com esse tipo de conta aqui, de 25 menos 37. Você vai primeiro pensar em que você vai dever, se você vai ter o aspecto de dever. Se você vai ficar devendo, você coloca o sinal de menos e efetua a conta da maneira que você está acostumado. Na letra C, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui menos 25, você deve 25, e aí começamos com parênteses, menos 2. E aí a gente tem que lembrar dos procedimentos, que são o seguinte. Vamos tirar do parênteses o menos 25. Então, você vai colocar menos 25. Agora, quando a gente vai fazer uma subtração, a gente junta com o oposto do que está lá dentro, né? Quem que é o oposto de menos 2? É o próprio 2. Então, nessa conta aqui, a gente deve 25 e tem 2. Então, a gente vai ficar devendo 23 depois desse pagamento, certo? Vou fazer mais uma aqui. Fazer mais uma aqui. Vou colocar, perdi até que letra que é, acho que é a letra D. Vamos colocar aqui menos 12, menos mais 27, por exemplo, né? Menos 12, menos mais 27. E aí, naquele procedimento, podemos colocar até um parênteses aqui também, tanto faz. Tirando parênteses, menos 12, menos mais 27. Quando a gente vai fazer essa operação, a gente, na verdade, vai juntar com o oposto do que está lá dentro. E o oposto do que está lá dentro é menos 27. Né? E aí, a gente está naquela situação de mais aqui, ó. Né? E aí, se eu devo 12 e quero juntar com uma dívida de 27, significa que, ao final das contas, eu vou dever 39. Se caso você quiser, você pode fazer aqui também, ó, 27 com 12, né? 7, 8, 9, 3. Então, significa que eu vou ficar devendo 39 no final das contas, né? E aí, muitas outras opções aí para serem feitas, né? E nós vamos passar as atividades aí. Espero que ajude essa videoaula aí. Assistam, se for preciso, assista de novo, porque realmente não é uma coisa tão trivial. Mas, aos poucos, a gente chega lá, né?